Eu quero começar falando hoje, queridos, nesse vídeo, uma mensagem muito séria. Uma mensagem até mesmo polêmica. Eu quero falar aqui dos atalaias. Você sabe quem foram os atalaias? Os atalaias foram homens a quais ficavam na parte mais alta da cidade e quando vinha um inimigo atacar o povo de Deus, eles, através do chofar, da trombeta, anunciava que o inimigo estava perto. E ali o povo se posicionava, ali o povo já ficava em atenção, com os olhos abertos, posicionado em guerra para guerrear. E saiba você que os inimigos do povo de Deus, quando eles conseguiam entrar dentro da cidade, onde que teve um povo de Deus que foi exilado, os exilados, como a palavra de Deus fala, os inimigos eles implantavam valores contra a palavra de Deus. Implantavam valores contra a sociedade. Você vê isso lá no livro de Daniel. Daniel foi exilado e ali o povo da Babilônia tentou trazer valores contra a palavra de Deus. E Daniel não aceitou. Daniel foi contra. Os amigos de Daniel também. Queridos, e Jesus Cristo, antes de subir aos céus na sua ascensão, quando ele subiu aos céus, ele deixou uma promessa, que ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é o nosso atalaia nos dias de hoje, nos alertando, nos mostrando que o diabo ele tem se levantado para implantar valores que vão contra a palavra de Deus. Queridos, e o Espírito Santo tem convocado nesses dias atalaias aqui na terra, homens, mulheres de Deus, que são profetas, que estão aí mostrando aonde que o inimigo ele tem agido, aonde que o inimigo tem atuado. E muitas vezes nós estamos iludidos, cegos, não conseguimos ver. Pensamos só no nosso mundinho, pensamos só na nossa vida. Nós temos que nos despertar. Acorda, tu que dormes. Acorda, tu que dormes. Veja o que está acontecendo ao seu redor. Veja o que está acontecendo no Brasil, no mundo. Queridos, e Deus tem levantado atalaias como o Vagnão, o apóstolo Lamartine Pozella, o Rafael Bittencourt e tantos outros atalaias para alertar a igreja. Mas muitas vezes nós queremos ficar ali no nosso mundinho. Aconteceu algo essa semana que chamou muito a minha atenção e é um dos sinais dos princípios das dores. É um dos sinais da volta de Jesus. Mas parece que a igreja está dormindo. Que é a perseguição religiosa. Já começou a perseguição religiosa aqui no Brasil, daquelas que nós sabemos e daquelas que nós nem estamos sabendo, mas já está acontecendo. Já está a perseguição contra a igreja. Queridos, nós vivemos num país democrático. Hoje, em qualquer lugar nós podemos orar, ler a palavra de Deus, mas vai chegar um dia que você não vai poder mais pegar na Bíblia. Vai chegar um dia que você não vai poder mais entrar na sua igreja. Perseguição. Jesus está voltando. Só para você ver, aconteceu isso semana passada. E eu não ouvi muitas pessoas falando disso. Mas o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista de Getsemane, lá em Minas Gerais, ele teve que comparecer ao Ministério Público de Minas, porque dentro da sua pregação, ele reafirmou uma verdade bíblica, que Deus criou o homem e a mulher, que homem é homem, mulher é mulher. E alguém denunciou ele como um discurso de ódio, de rancor. Queridos, ele compareceu no dia 2
lá no Ministério Público. E ali o promotor conheceu o pastor Jorge Linhares, conheceu o seu trabalho, conheceu o trabalho da igreja. E ele viu que não era um discurso de ódio. Mas, enquanto ele estava lá prestando o seu depoimento, a igreja estava lá fora orando, intercedendo, clamando, buscando a Deus, para que a verdade fosse mostrada. E você pode ver que, nesses dias, pessoas que não acreditam em Deus, dentro dos seus pecados, dentro das suas deformações como homem, todo homem é falho, todo homem ele necessita da salvação de Deus, todo homem necessita da graça de Deus. Homens que não acreditam na palavra de Deus se levantaram pelas suas opções de sexo, pelas suas opções de crença, se levantaram. Estão tentando trazer valores que vão contra a família, valores que vão contra aquilo que nós acreditamos que é a palavra de Deus, que é a verdade. E eu quero te falar, queridos, que nós, crentes, que nós cristãos, filhos de Deus, nós não temos ódio em nosso coração. Pelo contrário, nós amamos essas pessoas que estão numa vida de pecado. Nós amamos essas pessoas, mas nós não concordamos com o estilo de vida que elas querem colocar, que vai contra a palavra de Deus. Só para você ter uma noção, na igreja onde eu congrego, na mesma rua, você caminha 5, 6 passos, já tem pessoas que estão ali se prostituindo. Tem pessoas que estão ali tentando ganhar a vida na prostituição. Mas nós não odiamos elas. Pelo contrário. Outro dia, uma delas foram lá. Pastor, eu posso beber água? A gente deu água para ela. Pastor, eu posso usar o banheiro? A gente deixou ela usar o banheiro. Pastor, eu vou usar o banheiro feminino, tá? Ah, amém, querido. Amém. Vai lá, usa. Usou. Vai lá e pede oração pra gente. Está ali os pastores, os presbíteros, as presbíteras que aconselham, falam da palavra, conversam com essas pessoas, mostrando o amor de Jesus. Queridos, mas nós como igreja não podemos aceitar essa perseguição religiosa contra nós. Nós não podemos aceitar, porque a nossa briga não é contra essas pessoas. A nossa briga é no mundo espiritual, contra as potestades, os principados, os dominadores, contra os demônios. Nós temos que nos levantar, colocar os nossos joelhos no chão, nos humilharmos e pedir a misericórdia de Deus. Para que toda sentença de Satanás, que toda armadilha de Satanás caia por terra. Que a perseguição caia por terra, no nome de Jesus. Queridos, e nós não devemos aceitar. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho. E o pastor Jorge Linhares terminou lendo esse versículo da palavra de Deus, que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que fala assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Queridos, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. O Evangelho que um dia me alcançou, te alcançou e te trouxe transformação. Nós também estávamos ali cheios de defeitos, cheios de conceitos, de preconceitos contra a palavra de Deus. Mas um dia o Evangelho nos alcançou. E esse Evangelho precisa alcançar essas pessoas. Esse Evangelho de transformação, de cura, de resgate, a qual Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, precisa chegar a essas pessoas. Então, está em nós
não aceitarmos, mas sim de falar de Jesus, do Evangelho que transforma vidas. Então, nós temos que declarar a palavra de Deus, que toda perseguição religiosa caia por terra, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Esse foi o caso do pastor Jorge Linhares. No sul do país, nessa mesma semana, aconteceu a mesma coisa com um outro pastor. Estão aí tentando implantar, descer a goela abaixo sobre a nação brasileira, a ideologia de gênero. Nós temos que nos levantar contra isso, porque isso não é uma verdade. Porque uma mentira falada muitas vezes se torna verdade. E isso não é a verdade. A verdade é que Deus criou o homem e a mulher. Homem é homem, mulher é mulher. E saiba, queridos, falando cientificamente, que se você pegar um cadáver de muitos anos, de outro século, enterrado, se você pegar o osso dele e ali pedir para o cientista fazer uma pesquisa, se ele foi um homem, se ele foi uma mulher, a altura, do que ele morreu, através do DNA da pessoa, do DNA de um ser humano, ele define o homem e a mulher. E isso é comprovado pela ciência. É essa a mensagem que eu tenho para você hoje. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, compartilhe esse vídeo, deixe aqui o seu like, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, um abraço do Miro Malaguês.